Olá, meus queridos, mais uma vez aqui compartilhando da palavra de nosso Senhor. Daremos sequência em nossos devocionais, fazendo uma reflexão sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, dos versos 1 a 6. Então eu farei a leitura e na sequência faremos a exposição. Então a palavra do Senhor diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Então, irmãos, a passagem em questão, ela nos esclarece o contexto principal no qual Jesus estava inserido. Haviam, de fato, duas religiões distintas aqui. Uma religião dos religiosos, se assim podemos dizer, cujo fim principal era a própria religião, e havia a religião verdadeira, ou seja, a religião de Cristo, cujo fim principal era o relacionamento com o Criador. Há uma distinção que o teólogo William Barclay faz que é bem interessante. Ele diz que para o fariseu a religião era um ritual, era meramente um ritual, que consistia basicamente em obedecer a certas leis, a certas normas, enquanto que para Cristo a religião consistia em servir a Deus e ao próximo. Ou seja, enquanto temos uma religião totalmente pautada nas leis e normas, que se justificam por si mesmas, mas que perderam totalmente o propósito que foram criadas, do outro lado nós temos a verdadeira religião, a religião da vida, a religião ensinada por Cristo. Esse episódio da passagem nos mostra exatamente isso, que havia um abismo entre aquilo que Cristo estava ensinando e praticando e o que aqueles homens estavam defendendo como correto a ser praticado, como correto a ser vivido. Então eu creio que todos nós, como cristãos, quando lemos esse tipo de passagem aqui, nós sentimos uma espécie de pontada no coração. Isso porque nós vemos aqui o ministério de Cristo, que é a forma mais pura da religião, a plenitude de tudo aquilo que fora prometido por Deus desde o início dos tempos, sendo contraposto por uma religião totalmente desprovida do amor a Deus, do amor ao próximo, cujas intenções são intenções malignas, são intenções de violência. Isso nós vemos até mesmo aqui na passagem, quando eles começam a planejar a morte de Cristo, e que basicamente, se a gente for pensar, incrivelmente Cristo, o Messias, o prometido, havia se tornado um empecilho para aqueles religiosos. Aqueles homens que não conseguiam enxergar em Cristo o Salvador. E a única forma de resolver isso seria ceifando a vida daquele homem que tanto pregava o amor. O milagre que Cristo realiza aqui nessa passagem, ele jamais deve ser visto como o centro da nossa percepção acerca do episódio. Porque, como a gente está vendo, há realmente uma reflexão muito grande acerca da verdadeira religião, daquilo que Cristo estava pregando, para o que aqueles homens estavam defendendo. Então, enxergar meramente a grandeza de Cristo em curar alguém que tinha um problema de saúde é somente uma das partes aqui. Mas, olhando aqui de maneira mais precisa, nós enxergamos a distinção clara entre Cristo e os fariseus, quando vemos que enquanto Cristo prezava pela vida humana, prezava por aqueles que encontravam em seu caminho, aqueles outros homens prezavam somente por seus rituais, valorizavam somente aquilo. Por isso que o sábado era mais importante para aqueles homens do que a vida de alguém que estava necessitando de um milagre, que estava sendo transformada por Cristo naquele momento. Havia no coração daqueles homens uma vontade profunda, um desejo muito forte de incriminar a Cristo, buscar alguma forma
de torná-lo culpado por algum tipo de crime, né? E nós vemos eles utilizando o sábado aqui como uma prerrogativa para isso, né? Estavam armando uma construção, né, para que Cristo de fato fosse incriminado. Mas Cristo, né, por outro lado, nos mostra uma indignação face à atitude daqueles homens religiosos, daqueles homens vazios, né? Isso fica bastante evidente a partir do verso 4, quando a gente vê o próprio Cristo perguntando àqueles fariseus se seria lícito fazer o bem ou o mal no sábado, ou se seria lícito salvar a vida ou tirar a vida no sábado, né? Então Cristo, mais do que ninguém, conhece o coração humano, né? Ele conhece o coração de cada um de nós, assim como ele conheceu e enxergou o coração daqueles homens religiosos, daqueles fariseus que queriam matá-lo, queriam colocá-lo, né, numa condição para que livrassem, né, essa religiosidade deles, sendo que Cristo estava se tornando uma ameaça para esse tipo de conduta religiosa, né? Então eles colocavam a vida humana em segundo plano. De fato, seus ritos religiosos eram superiores e mais importantes do que qualquer outra coisa na vida. Então, finalizando nossa reflexão, essa passagem nos mostra duas reações distintas, né? Dois resultados diferentes aqui ao mesmo acontecimento. De um lado, a gente tem um homem curado, né? Um homem que foi atingido pela verdadeira religião, foi de fato o centro do amor de Cristo naquele momento, né? Que teve um milagre em sua vida e que certamente sua existência a partir dali seria totalmente diferente. Então aquele homem sai dali, né, transformado. E do outro lado nós temos aqui estes escribas, fariseus, saindo daquele local cheios de inveja, com o coração cheio de ódio, né, conspirando pela morte de Cristo. Então nossa conclusão aqui para a reflexão é, na verdade, um grande questionamento, né? E esse questionamento se faz necessário porque, como diria João Calvino, né, todo homem possui dentro de si uma semente da religião, né? O fato de termos sido criados à imagem de Deus, né, faz com que cada um dos homens busque, né, uma resposta, busque um sentido existencial, e isso faz dos homens, por natureza, religiosos, né? Então a grande diferença buscamos a verdadeira religião, né? A religião que temos vivido é a verdadeira religião, a religião de Cristo, uma religião que preza pela vida humana, que preza pelos princípios, né? Ou temos vivido uma vida religiosa, meramente cumprindo, né, algumas coisas que nos trazem uma certa tranquilidade, né, que nos faz sentir bem com Deus, né? Temos sido homens que buscam de fato, né, o amor a Deus, o amor ao próximo, ou temos sido homens que buscam meramente cumprir aqueles quesitos da religião para que nos sintamos bem e possamos deitar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz? Esse é o questionamento, né? Então que de fato que a verdadeira religião, a religião de Cristo, se revele a cada um de nós, né? Se revele por meio do Evangelho, por meio das Escrituras, e que isso de fato seja maior do que esses impulsos religiosos que todos os homens, que cada um dos homens, e que também nós temos, né? Mesmo sendo crentes, ainda assim nós temos esse impulso pela religião e precisamos definir muito bem o que é a verdadeira religião. E a verdadeira religião, como vemos, é Cristo, né? Somente Ele realmente pode nos dar a resposta e a certeza para uma vida verdadeira, uma vida que nos restabelece o relacionamento com Deus. Então, que Deus nos abençoe nessa empreitada, nesta jornada, né? E que realmente façamos isso tudo com temor a Deus, com zelo, por aquilo que é correto, por aquilo que é certo, pela verdadeira religião, que é a religião em Cristo. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Grande abraço.